never slow up, no I don't take shit, I got no love. Muito bem, pessoal, vamos fazer um vídeo bem rápido aqui a respeito de sobreposição de barras. Esses conceitos, eles servem para uma análise rápida, até para quem não conhece ainda a metodologia e tal, é mais uma ideia para a gente poder ajudar o pessoal que ainda não pode fazer um curso mais completo ou que eventualmente ainda não estudou pelos livros do Al Brooks. Seria um conceito de sobreposição de barras que diz se há urgência no mercado ou não, né? Isso você já consegue identificar já com 2, 3, 4 barras você já consegue entender se vai haver urgência ou não. E quando a gente fala em urgência, a gente tem dois pontos principais. Quais são eles? A diferença entre swing e scalp. Quando eu falo em swing, eu pego alvos acima de 1 para 1 do meu risco retorno. Então eu tenho 1 para 1, acima disso eu estou falando em swing. Quando eu pego alvos de 1 para 1 ou até menos, ou seja, de 1 para 1 para baixo, eu estou falando em scalp. E o que isso tem a ver com sobreposição de barras? Quando eu tenho barras sobrepostas, eu tenho menos urgência. Se eu tenho menos urgência, eu tenho deslocamento horizontal do meu preço. Se eu não tenho barras sobrepostas, eu tenho urgência, eu tenho força, eu tenho pressão, eu tenho momento. Se eu tenho força e pressão e momento, eu tenho um deslocamento vertical do meu preço. Tá, mas no que isso interfere? Interfere na hora de você trabalhar, eventualmente com stop, com alvos e com a sua gestão de risco de uma maneira geral, de como você vai tratar aquele trade depois que você entra. A gente já aprendeu aqui a antecipar stops, tem um vídeo nosso para quem não viu ainda pode ver, porque vai clarear muito a sua cabeça. E junto com essa ideia de sobreposição de barras, você vai começar a entender se você deve buscar alvos mais longos com verticalidade de preço ou se você deve fazer scalps mais curtos, porque você está em movimentos laterais. Então toda essa ideia de antecipação de stop e sobreposição de barras vão se complementando ao longo da metodologia quando vocês forem estudando. Mas já que ainda tem muita gente que não conhece a metodologia, eu vou explicar rapidamente aqui. O que são as sobreposições de barras? São barras que não possuem um deslocamento vertical. Se você pegar o ponto médio dessas barras, eles estão muito próximos. Ó, barra 1, ponto médio. Barra 2, ponto médio. Barra 3, ponto médio. Barra 4, ponto médio. Olha como é que os pontos médios estão muito próximos uns dos outros. Quando a gente tem duas ou mais barras sobrepostas, eu já consigo identificar uma ideia de lateralidade. Ou seja, eu não tenho mais aqui nesse contexto urgência. E eu sei que rompimentos como esse aqui geralmente ocorrem a ideia de clímax de reversão. Toda barra muito ampla de tendência, ela é climática. Ela é um clímax, um impulso, um gap, isso tudo tem na metodologia, eu não quero entrar no mérito da questão. Mas toda barra de tendência com amplo corpo, ela é climática. Resta saber se esse clímax vai levar a gente para uma reversão ou vai levar a gente para uma continuidade e aí sim se transformar num forte impulso. Por exemplo, como esse aqui, olha. Isso aqui é um forte impulso com continuidade que gerou uma perna de tendência, um rompimento. As barras não perdem mínimas, tá? E quando perde, falha e continua. Mas voltando para a sobreposição de barras, quando eu tenho barras muito sobrepostas, que é o caso dessas 4 primeiras barras no índice, eu já consigo imaginar que eventualmente quem comprou essa barra 4 não pode prolongar muito o seu alvo, porque eu tenho sobreposição de barras. E mesmo que aconteça um movimento como dessa barra 7, eu corro sérios riscos desse movimento ser climático, porque eu tenho um deslocamento horizontal no preço. E apenas em 20% dos eventos ocorridos, eu vou ter uma continuidade nesse rompimento. Então a dica de hoje é justamente essa. Viu que tem sobreposição de barras, como essa daqui, ó, deslocamento horizontal do preço, tá vendo? Os fechamentos, eles são muito próximos uns dos outros. Quando há um deslocamento muito grande, suspeite de ser um movimento climático. Não é toda barra grande que você vai achar um movimento climático. Você tem que entender o comportamento do mercado. Tá? Então, veio uma barra grande num movimento como esse aqui de tendência, não é que só porque teve essa barra grande aqui no final, depois dessa puxada, que isso aqui vai ser climático. Porém, aqui você já consegue traçar um panorama de que as barras estão sobrepostas. O meu preço ele se deslocou horizontalmente. Não há verticalidade no preço, não há tendência. E se não há verticalidade, não há urgência. Se não há urgência, eu tenho alvos mais curtos, os famosos scalps. É claro, eu busco operar em lateralidades nas extremidades, mas esse é assunto para outra hora. Independente de onde você opere, se você ainda não conhece a metodologia, foque na ideia de que se eu tenho sobreposição de barras, se eu tenho deslocamento horizontal do preço, essas barras amplas, elas são, digamos assim, eventos climáticos. Elas são eventos em que eu sei que não vai levar para muito longe. Pelo menos em 80% dos casos,
eu sei que esses movimentos não vão muito longe. Então, se eventualmente eu comprei essa 4 e veio essa 7, de repente é uma boa eu pensar numa saída em 1 para 1 do meu risco. Porque é uma barra grande num contexto de sobreposição. E barras grandes em sobreposição, eu agora já sei que não é uma ideia muito boa eu ficar alongando trades. Tá? É claro, não é toda a ocasião que você vai tratar assim. Você tem que entender que tem que ter sobreposição de barras. Se você começar a ver um contexto em que eu tenha deslocamento vertical do preço, por exemplo, olha a abertura aqui do dia. Essa abertura desse dia aqui não existe sobreposição de barras, só as duas primeiras se sobrepuseram. E aí você tem um movimento vertical do preço. Então os movimentos tendem a ser mais longos, os movimentos quando acontecem. Então a ideia é que eles tenham um ímpeto no deslocamento deles, porque o deslocamento é vertical, você consegue ver pernadas definidas. Quando essa verticalidade acaba, essa urgência acaba, eu tenho a ideia de lateralidade, que é exatamente o que está acontecendo aqui, ó, sobreposição de barras. Se eu entro num trade em que eu começo a ver as sobreposições, eu sei que eu não posso levar esse trade muito longe, porque dificilmente ele vai ter uma elasticidade boa no movimento. É claro, tudo sempre leva em conta o contexto, existem muitas coisas para se entender aqui. Mas se tem muita gente tomando muito 0 a 0, ou se tem muita gente que não consegue alongar trades ou tem medo, comece a parar para pensar nisso. Se eu tenho verticalidade, eu tenho urgência. Se eu tenho urgência, eu posso ter alvos maiores. Se eu tenho sobreposição, eu não tenho urgência. Então essas barras amplas de tentativa de rompimento, ó, essa grande verde aqui, essa grande vermelha, essa grande verde, quase sempre elas vão falhar, em 80% dos casos. Então, entrou, por qualquer motivo que seja, deu barra grande, levando para a extremidade da lateralidade, suspeite de que pode falhar. Então, ó, percebe como não tem urgência? Olha como é que os movimentos são laterais. Então você não pode ficar alongando muito os trades, porque eles vão ter movimentos curtos, ok? Em alguns casos, a gente vai ter um comportamento que demonstra as pernadas verticais, ó. Olha como é que as pernadas aqui você consegue visualizar a verticalidade delas, tá vendo? Aqui lateralizou, ó. Mas olha como é que tem uma verticalidade, uma continuidade nos movimentos. Tá bom? Então essa é a dica de hoje. Eu tenho 2 barras sobrepostas, 3 barras sobrepostas, eu já consigo ver falta de urgência. Como que eu defino isso? Só mais uma dica: fechamento das barras, né? Começo a ver os fechamentos afastados uns dos outros, eu consigo ver verticalidade. Se eu consigo ver fechamentos muito próximos, ó, fechamento, 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 ó, estão muito pertinho, ó. Tá vendo como é que os fechamentos eles se aglomeram? Quando desloca, ele já volta para dentro, ó. Olha os fechamentos das barras. Então, quando eu consigo enxergar uma situação de lateralidade, eu tenho sobreposição e horizontalidade. Então, eu não posso esticar muito os meus trades, porque eu sei que em extremidades a tendência é que eles falhem, tá? Eles não deem continuidade. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!